E aí, pessoal, vamos iniciar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com Malu Perini, host e rosto do podcast. E que rosto. Obrigada. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E qual é o tema de hoje, Boloninha? Hoje vamos Sobre o que falar falaremos? sobre a história do Nubank com Cris Junqueira. Cris Junqueira, cofundadora do Nubank, a maior instituição financeira da América Latina, empreendedora, executiva e conselheira, única brasileira na lista da Forbes 40 Under 40 de 2020, para os leigos, né, 40 antes dos 40, fazendo a tradução aqui. Mãe da Alice, da Bela e de uma futura bebezinha, que ela vai escolher o nome ainda, está com 37 semanas, é isso? 38 semanas. A expectativa, inclusive, né? Deixa aqui nos comentários. Será que o parto rola durante o podcast? E já, O episódio ia bombar, hein? e já coloca aí uns nomes, porque diz a Cris que ela tá sem ideias para nomes, porque já é o terceiro filho, né? Eu acho que Vai esgotando a lista, né? vai esgotando a lista. Vai esgotando. A gente pensa em um, pensa em dois. Foi planejada agora essa gravidez? Não, essa foi um susto danado, porque eu levei muito tempo para engravidar da minha segunda filha, né? E aí quando ela nasceu, a ideia era meu marido operar e tal, aí entrou a pandemia, aí ficou Aí não naquela, ai, deu. vamos enrolar. Putz, e eu, enfim, falei, cara, não é possível que depois de tanto tempo tentando engravidar, né, do tipo que vai vir uma, mas depois foi uma, e cá está ela. Cá está ela. Cá A gente está ela. imagina, porque ela fez tanta coisa durante essa gravidez que eu imagino que não tenha sido planejada. Ai, foi meio susto, assim. Tanto que eu descobri, foi uma loucura. Do tipo, eu chamei meu marido e falei assim: olha isso aqui. Eu fiquei em choque. Fiquei em Que choque. loucura. Não, porque eu ia pensar, se eu fosse fazer um IPO de uma empresa, eu ia evitar ficar grávido no caminho, né? Não é? Não é? Pois é, enquanto eu tomava pílula, tava tudo certo, né? Agora eu tenho que esperar o marido operar e não. Aí, né? Pois Mas é. agora, então, vai encerrar. Ah, por favor. Já falei pra ele, falei, se vira, meu, não quero saber, cara. Mas, Cris, primeiro, muito obrigado pela presença. Você foi um nome muito pedido aqui no podcast. A gente se falou várias vezes, mas devido à sua agenda muito corrida, era difícil de marcar. E a gente, inclusive, fica lisonjeado pela sua presença aqui, porque continua muito corrida a agenda. Muita coisa melhorou, acontecendo. É complicado vir, né? Não, foi um super prazer estar aqui é um super prazer estar aqui com vocês. Desculpa que eu não consegui vir antes. Pra gente, aí não só a agenda, mas também o quiet period, né? Por causa do IPO, tudo, a gente também não podia vir. Aí eu mandei mensagem pro Bruno, falei, bicho, agora ou nunca, cara. Vamos lá, porque acabou. Tem um espaço tem uma aqui. janela aqui de 2 semanas pra fazer. Vamos embora. Legal. Eu acho que a gente pode começar Antes. pelo final. Tá bom. Boa. Falando o que é o Nubank hoje. Aham. Eu sei que boa parte das pessoas já sabem, pelo menos por alto. Muita gente é cliente. Eu sou cliente do Nubank, eu tenho meu cartão também. E o pessoal vê, mas não enxerga a magnitude do negócio. Tem alguns números para passar pra gente, Cris, e falar um pouquinho desse IPO e depois a gente começa do começo pela sua história no mercado financeiro. Claro, claro. Bom, explicando um pouquinho do que a Malu falou, né? Quando uma empresa faz um IPO, tem uma porção de regras que a gente precisa seguir, né? No nosso caso, a gente fez 2, não satisfeitos, a gente fez 2 IPOs. A gente fez um IPO nos Estados Unidos, outro aqui no Brasil, né? Um na B3 e um lá, na NYSE. Então, a gente está sujeito a várias regras do regulador americano, né, que é a SEC, e da CVM aqui no Brasil. E quando você faz um IPO, que é uma oferta pública, né, de ações, os reguladores eles estão muito preocupados em garantir que todos os investidores, o mercado todo, tem acesso às mesmas informações, né? Que ninguém fale assim, eu ouvi a Cris falando no podcast do Bruno que o Nubank não sei o que, não sei o que. Então, e aí essa pessoa tem uma vantagem sobre outros investidores, né? Então, durante um período antes e depois do IPO, a empresa só pode se comunicar através de documentos oficiais, né? O principal deles sendo o prospecto da própria oferta, né? E é isso que a gente chama de quiet period. Então, nesse período, a gente realmente não pode falar nada, não pode dar entrevista, não pode falar nenhum outro número e tal. E mesmo agora, sendo uma empresa pública, a gente também não pode, assim, por exemplo, eu não posso falar quantos clientes o Nubank tem hoje, porque a gente precisa esperar a divulgação dos resultados trimestral. Justamente para Mas ninguém a ter gente acesso. pode falar daquelas... Não, tem números o número que a gente tem. Pode falar os antigos. A gente pode especular. Pode falar os números do trimestre anterior, que já foram divulgados. Que foi o que estava no prospecto, né? Exato. Então, assim, quando a gente, no momento da IPO, a gente tinha 48 milhões de clientes, né? Que é cliente pra muita caramba. coisa. É muita muita coisa, né? Acho que a Argentina não tem isso de pessoas. Pois assim, a gente já fez algumas estimativas dessas, né? Tipo assim, se os clientes do Nubank fossem um país, né? Tipo, era um dos maiores países do mundo.
E o Brasil é muito grande, né? Essa que é a realidade. E isso coloca a gente como uma das maiores, se não a maior fintech do mundo, né? O maior banco digital independente que a gente fala do mundo. Uma história começou, depois a gente vai falar disso, né? Há quase 9 anos atrás, quando a gente começou aqui no Brasil. A gente começou com cartão de crédito, mas já com uma visão de expandir isso, né? De realmente ter uma oferta ampla o suficiente para as pessoas não precisarem mais, se elas não quiserem, né? Depender dos bancos tradicionais, né? E recentemente a gente também expandiu para o México e para a Colômbia. Então a gente já tem aí a gente está muito animado com os sinais iniciais que a gente está vendo, tanto no México como na Colômbia. O México está um pouco mais adiantado que a Colômbia, né? O México começou um pouquinho antes. Então, essa é um pouco da história que a gente trouxe para os investidores no IPO. E lembrando muito que é muito só o começo, né? É uma empresa, gente, não tem 9 anos, né? Tem 8 anos. Sim, é muito Então, jovem. a gente fez muita coisa em muito pouco tempo. E lógico que a gente tem muito orgulho de tudo que a gente já construiu, mas é muito cedo ainda, sabe? A gente fala que é o dia 1, assim, ainda tem tudo para fazer. Mesmo no Brasil, que é a operação mais madura, ainda tem muita coisa para fazer. Só para explicar melhor, não sei se ficou claro, o que é o IPO, para quem não entende nada. É como se fosse a entrada da empresa na bolsa, não é isso? Isso, você vende ações pro público. Mas quem assiste o podcast aqui há mais tempo, com certeza já está familiarizado com Mas que a pessoa chegou aqui os nesse termos, primeiro né? episódio? Não sei. Pois é, né? Por mim, Pois é. que não entende, sei lá. Mas só falando o que é ter 48 milhões de clientes no Brasil, esse número já conta com clientes do México e da Colômbia. Mas a proporção, assim, Quase imensa nada comparado maioria, aqui, Tá, seria mais ou menos assim. Se tem 5 pessoas em uma sala, uma é cliente do Nubank. Porque o Brasil tem 220 milhões de muita pessoas, gente. é mais ou se menos você olha isso. adultos, ainda é um em cada Nossa, 3. pois sei lá. é, verdade. População economicamente ativa. É Eu tava incrível a marca atingida. Não, tem uns dados que saíram recentemente, assim, dos aplicativos que os brasileiros mais usam, né? Então, assim, o aplicativo de banco mais usado, né, no ano passado, 2021, no Brasil, foi o Nubank. E na home, né, na tela inicial dos celulares dos brasileiros, o Nubank é o 4º aplicativo mais presente, Que né? E na loucura. frente é só o WhatsApp, só a rede Aham. social, assim, WhatsApp, Instagram. Acho que a gente tá na frente até do YouTube, se eu não me lembro. Caramba! Que loucura. E eu até falei pro Bruno, quando a gente estava lendo o roteiro lá em casa, que o Nubank foi muito citado aqui nos podcasts, né? Ano passado a gente falou bastante, principalmente quando a gente falava de startup e tal. E era uma coisa que eu não entendia no início. Eu falava assim, mas gente, por que falam tanto do Nubank? Que tal esse Nubank? E eu não entendia a potência, né? O que era. E eu acho que a gente vai conseguir esclarecer um pouco desses pontos do porquê que o Nubank é tão gigante, por que a gente fala tanto dele, do poder, né? Do quanto foi inacreditável a história que vocês fizeram. Inclusive, o Marcelo Toledo teve aqui, que foi uma das pessoas que participou trabalhou com a desse gente. início, né? Então, ele falou alguns números que foi bem legal. E também aí eu já dei uma... Ai, tô entendendo agora. E eu acho que é legal que a gente vai conseguir esclarecer para o público em geral também. Foi um dos cortes. É que o episódio não era sobre o Nubank, era sobre inovação. Sim. Daí ele citou o Nubank, né? Sim. Como muita gente cita. Foi um dos cortes mais vistos aqui do canal. Só que esse é um efeito que eu já vi em vários vídeos meus do YouTube e de outras pessoas. Se você fala Nubank, tem mais visualização. O pessoal assiste mais, tem mais busca orgânica. Olha, por isso vocês estão me chamando há tanto tempo. Exato. Claro, Não é né? porque a gente gosta de você, é só pela mídia, Cris. Mas agora indo pro começo, porque foram, né? Estão sendo 9 anos aí quase de história, mas como que começou essa história? Primeiro, a sua entrada no mercado financeiro. Como é que foi? Você sempre quis fazer isso? Como é que você descobriu? Bom, eu vou tentar ser mais objetivo aqui, porque só essa pergunta era papo muito chopp, né? A gente já ficava o podcast inteiro aqui falando. Eu sempre trabalhei muito, sempre busquei a minha independência financeira. Eu lembro de ter 10 anos, de ser criança e de falar que eu queria sair de casa. Eu fui criada no Rio, né? Então, eu já queria vir para São Paulo, já queria fazer faculdade, já queria sair da casa dos meus pais, já queria trabalhar. Comecei a trabalhar muito cedo. Você é carioca, então? Eu nasci em Ribeirão Preto, na verdade. Mas morou no Rio. Mas fui Quando criada ela no falou Rio. chopp, eu já imaginei carioca. Na hora eu pensei, de onde essa mulher é? Meu sotaque é meio misturado, assim. As A pessoas gente às também, vezes... né? A gente também é Mas vocês carioca. são cariocas? Eu ia falar mineiro. Que o Bruno... Na verdade, Não, olha. a Lu nasceu no Rio e foi criada lá. Eu nasci em Cabo Frio, aí fui pra Taubaté, fiquei até os 10 anos, e depois fui pro Rio. Só que eu me considero carioca, porque dos 10 aos 20 eu tava lá, né? Como a gente é Olha. filho de militar, o Bruno foi militar e tudo família de rodou o militar, Brasil a gente todo. é meio que do Brasil todo. Nosso Sei. sotaque aqui é meio William Bonner, né? No final das contas, né? Não dá pra saber de onde é. Eu achava que era mineiro. Você sabe que em tudo quanto é pesquisa de mercado que a gente faz, se você só puder analisar a população de um lugar, olha Minas. Minas é a média do Brasil.
Que É engraçado loucura, isso, não né? sabia. Aham. Em termos demográficos, em termos assim, tudo quanto é coisas de hábitos e tal, do tipo assim, o lugar que é mais representativo da média do Brasil é Minas. Caramba, Engraçado, né? interessante. Tá, mas eu Mas te enfim, interrompi, voltando à desculpa. vaca fria. Imagina, imagina. Eu vim para São Paulo muito cedo, queria cuidar da minha vida, né? Enfim, vim fazer faculdade, fiz poli, né? Fiz engenharia aqui na USP. E quando eu comecei a trabalhar também muito cedo, né? Comecei a estagiar muito cedo. E na época, assim, as carreiras mais promissoras eram as carreiras ou no mercado financeiro ou em consultoria. Não existia essa história de empresa de tecnologia, startup, esse glamour que tem hoje. Não esquece. Então, eu fiz um pouco dos dois, né? Eu fiz o meu primeiro estágio formal mesmo, carteira assinada, foi no Unibanco, na área de atacado. Aí depois eu fui fazer consultoria, fiquei alguns anos trabalhando em consultoria, mas os meus clientes eram primariamente de serviços financeiros, eram bancos. Aí eu fui fazer MBA nos Estados Unidos e quando eu voltei, enfim, pensei em sair de consultoria, eu fui recrutada por um banco, né, num programa que eles tinham de recrutamento de MBA para executivos. E aí fiquei lá 5 anos, né, num bancão desses aí. Gente, é um período engraçado, assim. Eu sou muito grata por esse período, muito, 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 muito. Porque eu aprendi demais, assim. Eu tive a oportunidade, pelo momento ali do negócio, de tocar negócios que estavam em momentos muito difíceis, perdendo dinheiro. Então, que eu calhei de ter muita autonomia, de poder fazer muita coisa. Mas, depois de 5 anos, eu olhava para frente e eu via que a realidade ia ser cada vez menos aquilo, sabe? Quanto mais sênior você é numa organização dessas, mais é sobre a articulação interna, aquela questão da política interna, entendeu? Tipo, cada um com a sua agenda pessoal. E eu tava lá, gente, não é possível, mas o cliente, não sei o quê, né? E aquilo não era valorizado, sabe? E chega uma hora que a conclusão que eu cheguei, eu falei assim, o problema sou eu. Não adianta eu querer mudar a organização tá bem, tá todo mundo, eles estão legais. Eles não, assim, não é para eles, né? E tudo bem. Então eu pedi demissão na época. Isso era que ano? 2013. 2013. Comecinho de 2013. E o combinado que eu fiz comigo mesma foi, eu vou me dar ali uns 3, 4 meses para pensar no que eu quero fazer. Eu não queria só assim, deixa eu ver se eu arrumo um emprego em algum lugar, entendeu? Naquela altura, eu já estava muito certa que eu queria alguma coisa de alto impacto. Eu queria fazer alguma coisa que tivesse muito significado, sabe? E que fizesse muita diferença. E aí eu brinco, eu fiz outro MBA, assim, eu li 10 livros em 2 meses, eu li trocentos artigos, falei com todo mundo que eu conhecia, para ir fazendo a cabeça mesmo, né? E aí eu dei a muita sorte, de conhecer o meu sócio, Davi, né? Ele estava vindo de um outro ângulo completamente diferente, ele era investidor, né? Ele trabalhava para um dos maiores fundos, né? Que é o Sequoia, de Venture Capital do mundo. E ele, diferente de mim, ele sempre quis empreender, era uma coisa que ele tinha muito certa na cabeça dele. E aí ele saiu do Sequoia para empreender, e eu tinha saído do banco para fazer alguma outra coisa, e eu não estava pensando eu não saí para montar o Nubank, eu não saí porque eu queria montar uma startup. Gente, esse glamour aí, fintech como termo, não existia, unicórnio não existia, nada existia, né? Sei lá, quase 10 anos atrás. 2013, eu tô voltando aqui, eu não usava o WhatsApp ainda. Eu não Então, usava o Uber. É isso, tipo assim, essas coisas todas estavam meio que começando, sabe? Tipo, era engraçado, né? Faz quase 10 anos, mas era muito diferente a realidade naquela época. E ele calhou de estar procurando uma pessoa que complementasse ele muito bem, né? Do tipo que fosse... Ele é gringo, né? Enfim, ele é colombiano, mas foi criado na Costa Rica, morou nos Estados Unidos muito tempo. Já estava no Brasil há algum tempo, mas é diferente, né? Então, ele queria alguém que complementasse, que conhecesse muito, muito profundamente o mercado, os consumidores, né? Que tivesse essa experiência. Então, deu muito certo, né? Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu já tinha algumas outras propostas também já pintando. Eu lembro que essa era de longe a maior roubada que eu falo, assim, porque eu, assim, eu ia ter que trabalhar Era de uma nebuloso, cachorra. né? Era Não, nebuloso não também. tinha nada. Eu brinco que era assim, eu comecei eu falei, legal, mas já tem capital? Não, a gente tá levantando. Tá, mas já tem CNPJ? Não, ainda não abrimos. Tá, mas já tem equipe? Não, também não tem. Mas já tem só... Não, sabe Era aquela... uma ideia, praticamente, Era um sonho. um conceito, assim. Aquela história, uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, era esse começo, entendeu? Não, isso é muito doido, porque parando pra pensar aqui, volta pra 2013, o Brasil com 80% do crédito na mão de 5 grandes bancos. Aí, de repente, ele é colombiano, Davi, né? Colombiano. Um colombiano chega pra você, que você tá naquele período pra ver o que vai fazer. Você vai procurar emprego, você não vai falar, vamos fundar um banco.
É muito doido. E você fala, vamos Vamos embora. Banco digital, né? Não, foi muito doido mesmo, porque ao mesmo tempo eu entendia quão maluco era o negócio, mas por outro lado, eu lembro de, assim, eu conheci o Davi numa quinta-feira, né? A gente se encontrou num café, ficamos conversando, umas 2h30, era fim do dia. Chegou uma hora, assim, que eu precisava ir pra casa, né? Do tipo, eu tenho marido, né, e tal. E eu lembro que eu deitei a cabeça no travesseiro, eu falei assim, ferrou, né? Do tipo, eu vou ter que fazer falar isso. palavrão, Pode não tem falar problema. palavrão aqui? Não, pode. Se não pudesse, a Malu não era host. Infelizmente, eu não sei. Bom, eu lembro de falar assim, cara, fudeu, eu vou ter que fazer esse troço, sabe? E era muito louco mesmo. Eu lembro de conversar com meu marido, tipo assim, até cair, até ele entender o que eu tava falando, sabe? Seu marido é do mercado também ou não? Ele foi consultor, ele fez uma trajetória parecida comigo, ele estudou no ITA, ele é engenheiro, aí ele fez muitos anos de consultoria, também fez MBA nos Estados Unidos, mas hoje ele é executivo e não do setor financeiro, né? Mas tu falou pra mim Ita, eu já pensei, cabeçudo, meio doido. inteligente. O cara fez ITA e MIT, gente, entendam Nossa, a é. situação. Meio doido. Pra me aguentar tem que ser, né, gente? Entendam essa situação. Mas eu lembro de falar assim, cara, é muito louco, é muito arriscado, mas se tem alguém nesse Brasil que conseguiria fazer esse negócio, sou eu, sabe? Tipo assim, eu tinha muita certeza. E eu falei isso pro Davi, pro meu sócio. Eu falei assim, bicho, a sensação que eu tenho é que eu me preparei a vida inteira para esse momento, sabe?